Olá pessoal, aqui é Thiago Martins do canal Política em Foco. Hoje, durante a votação da PEC que prevê o fim da escala de trabalho 6x1, o deputado Kim se manifestou contra a proposta do governo, informando que os trabalhadores não serão beneficiados na ponta. Após a demonstração de contrariedade, a deputada Sâmia assumiu a palavra e deu uma invertida no deputado. Confira só o que aconteceu. Hoje é um dia extremamente importante em que nós devemos finalmente aprovar a admissibilidade da PEC que propõe a redução da jornada de trabalho no Brasil. Eu quero saudar a mobilização da sociedade brasileira, ao Rick Azevedo, à nossa deputada Érica Hilton, também ao deputado Reginaldo, por terem protocolado a proposta para que ela pudesse tramitar aqui na Câmara, a todos os sindicatos, entidades e movimentos, todo o povo brasileiro que se mobilizou para que o dia de hoje pudesse se concretizar. Eu não tenho a menor dúvida de que hoje a CCJ encara essa matéria porque esse é um grande exemplo de que a sociedade pode dobrar o Congresso Nacional. E eu digo isso com toda certeza porque as diferentes declarações de líderes partidários, de presidentes de partido, indicam num caminho contrário, de que se indispõem a atender essa demanda da sociedade brasileira. E que agora esse tema está avançando justamente porque há um grande constrangimento por parte dessas lideranças em se colocar contrário a um projeto de amplo apoio popular. Mais de 70% da população brasileira é favorável à redução da jornada de trabalho. Esse é um dado feito por diferentes institutos de pesquisas. E eu quero saudar e parabenizar o presidente Lula pela iniciativa de ter enviado um projeto de lei simples, para que em 45 dias, agora um prazo menor, a Câmara possa ou sim, votar e aprovar esse projeto com maioria simples. Não fosse esse gesto, tenho certeza, o Congresso Nacional mostraria mais uma vez a sua indisposição em atender aquela que é uma das pautas mais fundamentais do nosso tempo. Há 80 anos atrás, havia uma discussão para a redução da jornada de trabalho no Brasil, mais ou menos na época da instituição da CLT, deputado Patrus. E a essa época, o discurso que a gente ouvia por parte da elite política brasileira era muito semelhante, de que não é possível, de que isso vai quebrar a economia, de que isso vai gerar desemprego, ou mesmo a época da Constituição Federal, há mais ou menos 40 anos atrás a discussão era a mesma. Não dá para ter uma redução para que se vá para 44 horas de trabalho, senão o quê? Senão a economia não aguenta, senão vai ter geração, vai ter mais desemprego, vai ter um impacto ruim para o povo, e agora a gente vê a mesma ladainha se repetindo, sendo que é justo o contrário. A redução da jornada de trabalho pode ter um efeito inverso desses que estão propagando. Vai ter um efeito de geração de maior número de vagas de trabalho, justamente para dar conta da demanda de atendimento, né, principalmente na área de serviços, que a redução de jornada vai criar. E aí vão dizer, mas de que forma se pode dar conta, né, de gerar mais emprego? Não tem segredo. É a partir do aumento da massa salarial e, portanto, de maior investimento estatal, para que as pessoas tenham mais renda, mais condição de consumir e, portanto, para que o comércio, que os serviços possam funcionar melhor, ter um maior lucro, ter maior possibilidade de dar conta, inclusive, da renda, das condições de vida do povo brasileiro, que melhora se a gente inverter essa lógica econômica que está em curso no país nos últimos anos. Aliás, os anos em que a gente mais teve geração de emprego e de renda foram justamente os anos em que houve maior investimento por parte do Estado, sobretudo durante o segundo ano de governo Lula e o inicinho ali do governo Dilma, e depois houve uma guinada, inclusive, né, na lógica econômica do país, sobretudo com o Temer e depois com o governo Bolsonaro. Então, eu vejo essa como uma grande conquista da sociedade brasileira, dos trabalhadores e, sobretudo, das mulheres trabalhadoras, que trabalham, na verdade, numa escala 7x0, 24 horas por dia,
E é impossível que a gente considere a economia sem considerar os trabalhadores, que são justamente aqueles que produzem toda a riqueza que existe no Brasil e no mundo. Não existe pensar a economia somente a partir de uma lógica de gestão que desconsidera a força de trabalho, o elemento humano, e é disso que nós estamos falando. É de poder considerar pessoas, trabalhadores e trabalhadoras. Pois não, deputado. Como aqueles que merecem usufruir a sua vida junto da sua família, para poder não somente ser hiperexplorado na lógica do mercado, mas que possam, de fato, produzir para a vida. Aliás, os dados da OCDE indicam justamente isso, que os países, muitos deles que reduziram a jornada de trabalho, aumentaram o índice de produtividade, reduziram a taxa de desemprego. Não teve um efeito negativo na economia, teve efeito positivo para a população e também para a economia do país. É por isso que hoje é um dia histórico e que nós vamos aprovar, sim, aqui na CCJ, a admissibilidade da PEC pelo fim da escala 6x1, e esse é só o começo de um processo de mobilização que precisa seguir por parte da sociedade brasileira para que na comissão especial não haja nenhuma manobra, nenhuma sugestão de redução de salários, nenhuma manobra no que diz respeito ao modelo de fato de redução de jornada. O que a gente quer é uma conquista para o povo brasileiro e ela vai ser possível fruto dessa mobilização. Muito obrigada. Agradeço. Senhores deputados, eu pessoalmente sou contra a escala 6x1. Eu trabalhei, meu primeiro emprego foi na escala 6x1, e ainda morando em Santo André e trabalhando em Interlagos. Quem é de São Paulo sabe a saga que é de fazer isso, umas 4 horas de condução. Agora, é absolutamente justo que o trabalhador tenha tempo para lazer, para a família, para os seus estudos. É bom para ele, é bom para a sua família. Agora, o que essa PEC mudaria, essa PEC, caso aprovada, mudaria no meu primeiro emprego? Absolutamente nada. Porque foi um emprego informal. Como da maioria esmagadora dos trabalhadores brasileiros, ou são informais ou são PJ. Essa PEC não acaba com a escala 6x1. Só joga quem trabalha na escala 6x1 e vai continuar trabalhando nessa escala na informalidade. E uma coisa que eu tenho falado desde o início dessa discussão é que só o fato dessa discussão ter sido feita inicialmente por PEC, ter sido apresentado inicialmente por PEC, já demonstra que nem o próprio autor, com todo respeito que eu tenho ao deputado Reginaldo Lopes, nem a autora, a deputada Érica Hilton, tem de fato a intenção de levar a norma em frente. E por que eu digo isso? Todo mundo aqui sabe que basta um projeto de lei, e o próprio governo fez isso agora, basta um projeto de lei para reduzir a jornada de trabalho. O fato de levar essa discussão como PEC é só para você ter mais tempo de palanque político. É só para você ter a votação aqui na CCJ, depois na comissão especial, depois os 2 turnos em plenário. Todo mundo sabe que isso é absolutamente desnecessário. Se tivesse vontade política de fazer, tinha mandado o projeto com urgência constitucional no primeiro ano de mandato. Para quem acredita que se resolve numa canetada da produtividade de um país. Não se resolve. Essa mesma promessa que está sendo feita agora, falsa para os trabalhadores, de que vai acabar a escala 6x1, foi feita há 10 anos na PEC das domésticas. Qual era a promessa? As domésticas vão receber mais, vão ter direitos, vão receber FGTS, vão ter férias remuneradas. O que aconteceu 10 anos depois? 300 mil domésticas a mais trabalhando na informalidade. Nenhuma ganhou nenhum direito a mais. Porque PEC não altera a realidade material do trabalhador na ponta, numa canetada. Aliás, a principal propagandista dessa PEC, e eu acho irônico que ela não esteja aqui, que é a deputada Érica Hilton, mais faltou do que trabalhou. Mais da metade das reuniões em comissões e no plenário, especificamente 122 faltas, ela faltou do que trabalhou, e nem na própria votação da PEC da escala 6x1 ela está aqui presente para debater, para discutir, para defender. O que de fato melhoraria a vida do trabalhador na ponta, o que de fato faria com que a população trabalhasse menos, ganhasse mais, tivesse mais poder de compra, era, dentre outras coisas, cortar imposto. Era fazer com que o cidadão tivesse mais poder de compra, que aí sim
ele poderia trabalhar menos e comprar mais, e ter mais produtividade, e viver melhor. Só que essa discussão ninguém quer ter, que é a discussão difícil. Por quê? Para cortar imposto precisa cortar gasto. E gasto ninguém quer, a começar por nós parlamentares. Aqui, ninguém quer abrir mão de auxílio moradia, ninguém quer abrir mão de aluguel de carro, ninguém quer abrir mão de uso de gasolina com dinheiro público, ninguém quer abrir mão de auxílio mudança, ninguém quer abrir mão do uso de cota parlamentar com alimentação, ninguém quer abrir mão do ressarcimento com despesas de saúde, que aliás tem gente que utiliza para fazer cirurgia plástica. Essa discussão verdadeira de corte de privilégio para beneficiar o trabalhador, aí o parlamento não quer fazer. Eu sei que isso me tira voto, eu sei que isso é impopular, mas eu tenho coragem de vir aqui defender a verdade, defender o que eu acredito, porque eu não troco a minha dignidade, as minhas convicções por uma eleição. Posso perder a eleição com a maior tranquilidade, que no futuro, após a aprovação dessa PEC ou após a aprovação do projeto de lei do governo, o trabalhador vai enxergar que foi enganado, que foi objeto de um palanque político populista, demagogo e mentiroso. O trabalhador vai ver que não acabou a escala 6x1 depois da aprovação do projeto. O trabalhador vai ver que a sua situação de trabalho vai estar mais precarizada. Só que só vai perceber depois da eleição, quando todos os deputados que utilizarem isso de palanque já vão estar eleitos. Eu perco voto, eu perco a eleição, mas mantenho a minha convicção e nunca vou mentir para o meu eleitor em troca de voto. Obrigado, presidente. Me chamou bastante atenção, presidente, que vários parlamentares da extrema-direita do PL vociferam contra a escala 6x1 através das redes sociais e nas entrevistas, mas hoje sumiram absolutamente todos. Chegaram a apresentar um kit obstrução para que fosse retirado de pauta, para que tivesse adiamento de discussão, mas na hora de vir aqui, colocar a cara a tapa, explicar para a sociedade brasileira o seu ponto de vista, somem. São muito covardes. E são covardes, deputado Reginaldo, porque não fazem a menor ideia do que é a vida de um trabalhador que acorda muito cedo e vai dormir muito tarde e vive no regime de escala 6x1. Eu vi o governador Zema, do seu estado, dizendo que é um absurdo o fim da escala 6x1, de que seria uma pauta demagógica, mas o mesmo Zema nunca trabalhou na vida, é rico, é herdeiro de uma rede varejista e que explora milhares de trabalhadores justamente nessa escala desumana. O Nicolas Ferreira, que estava também nas redes sociais falando contra o fim da escala 6x1, vocês acham que esse homem já trabalhou alguma vez na vida, com todo respeito ao Nicolas Ferreira? Mas, assim, ficou influencer desde muito novo, depois virou vereador, depois deputado, não sabe o que é trabalhar. Então, é muito fácil vir aqui dizer que é a favor dessa escala desumana. E aí eu vejo o Kim Kataguiri, que diz que tem coragem de defender a posição dele. Agora, coragem para apresentar carteira de trabalho assinada, com a escala 6x1, para dizer por que ele é contra o fim dessa escala, ele não tem. Porque ele não faz a menor ideia do que é isso. Do que é um jovem trabalhador que precisa acordar cedo, pegar transporte público, bater cartão, voltar, não para casa, mas ir para a faculdade, para poder trabalhar, dormir de madrugada e acordar na outra madrugada. E vem aqui dizer que isso é demagogia, que isso é populismo. Flávio Bolsonaro, que é outro que está contra o fim da escala 6x1. A única escala que ele entende é de rachadinha, é de grupo de milícia, é de lavagem de dinheiro de loja de chocolate. Agora, de trabalhar, suar, ralar duro, esse povo não tem a menor ideia do que significa. Então, apesar de uns e outros, e disso sim, desse discurso demagógico, populista, isso sim, para mostrar que é corajoso, para dizer que é diferente de todo mundo, nós estamos conseguindo avançar com uma pauta que colocou os trabalhadores brasileiros na ofensiva, rompendo, inclusive, com um ciclo vergonhoso aqui do Congresso Nacional, que aprovou reforma trabalhista, depois ampliou a possibilidade de terceirizações, depois a reforma previdenciária, só retirando direitos dos trabalhadores. Agora é a hora de avançar com algo que garanta direitos. E é isso que significa a CLT.